É que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez, no texto de Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, versículo 1 em diante. Mas antes de lermos o texto, eu gostaria de recapitular com você, em rápidas palavras, o que temos para aprender com a fidelidade de Jó. Nós estamos ministrando desde domingo à noite, e na primeira pregação, nós abordamos o capítulo 1, versículo 1 até o verso 5, aonde Jó se apresentou sendo alguém que cuidava da sua família, cuidava dos seus filhos. Pastor, não foi falado da esposa, a esposa estava junto. Como estava? É claro que estava junto, pois a visão de uma só carne, é claro que está manifesta aqui nesse texto. Muito bem, nós aprendemos que Jó tinha a visão de Deus implantada também no coração dos seus filhos. Tanto é que a conduta deles era uma conduta absolutamente abençoada. Eles banqueteavam entre eles, um após o outro. Eram 7 irmãos, e convidavam as suas 3 irmãs, um após o outro convidavam as suas 3 irmãs para participar. E ao final, diz o texto, que Jó sacrificava ao Senhor, e como que declarando, aliás, ele mesmo dizia: pode ser que eles tenham cometido algum pecado em seu coração. O texto diz: terminados os dias, verso 5, dos banquetes, Jó os chamava e os sacrificava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Note, essa fala é endereçada a uma pessoa que tinha conduta abençoada. Se você ler a lei, você vai descobrir que ele está na mesma visão do sacrifício dos pecados ocultos. Que são os pecados ocultos? Pecados que foram cometidos repentinamente, ou a pessoa não tem segurança se ela acertou em algo, e ela então sacrificava ao Senhor por este pecado. E aqui, ao que o texto nos dá entendimento, a conduta de seus filhos era uma conduta correta, mas ele entendia que o pecado poderia acontecer no coração, então sacrificava ao Senhor. Nós vimos aqui nesse texto que a harmonia entre eles era completa, portanto, eles temiam ao Senhor. Quando o texto diz: observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e desvia do mal, parece que o texto, ele nos traz a expressão dessa fidelidade pela sua casa. Como eu disse, sempre que recapitulo, eu procuro trazer algo que não disse. Eu quero, com isso, dizer para você, por que eu creio dessa forma? Porque quando o Senhor foi falar a respeito de Eli era fiel, porém, ele não foi considerado fiel por causa da infidelidade dos seus filhos. Veja a palavra aparentemente contraditória. Eli aparentemente estava exercendo o seu ministério corretamente, mas quanto aos seus filhos, ele os deixava no seu próprio caminho e não os repreendia corretamente. E isso rendeu que toda a sua casa sofreu ao ponto de perder o ministério sacerdotal. Na geração de Eli, eles não teriam mais sacerdote por causa daquilo. E é claro, da mesma forma, quando Deus fala sobre Jó, isso parece ecoar sobre a vida dos seus filhos. Porque também acreditamos assim? Porque aquilo que acontece com os pais, o interesse de Deus é que ela reverbere sobre seus filhos.
Não existe uma obra isolada, irmãos. Tanto é que quando a primeira pregação de Pedro, quando ele diz à igreja, olha, a promessa diz respeito a vós e vossos filhos, e os filhos deles, e tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, aquilo que Deus está fazendo na vida dos pais, Ele tem interesse de que abençoe os filhos. Portanto, não podemos desconectar a obra que Deus faz em nós, desconectar da obra que Deus quer fazer nos filhos, e é bom que saibamos que ela começa nos pais e ela vai despejar na vida dos filhos uma bênção. Muito bem. Por que Jó sacrificava ao Senhor, sendo eles todos mais velhos, todos já de idade adulta, o que o texto dá entendimento, eles tinham já seus bens, seus negócios, claro, todos ligados aos negócios da família, como era comum nas famílias, mas Jó sacrificava porque o patriarca permanecia abençoando os seus filhos até o fim. Assim foi Jacó, assim foi tantos outros na Escritura, e essa é uma tradição que aqui está presente. Depois nós falamos que, isso já na quarta-feira, Jó capítulo 1, versículo 6, nós lemos até o final, e nós ministramos que o nosso aprendizado com a fidelidade de Jó está no fato de que Jó tem a Deus acima de tudo que tem. Nós lemos aqui dois textos que nos apontam isso. As duas sabedorias, e uma só na verdade, mas eu estou falando do Antigo Testamento, que é o texto de Eclesiastes, que fala sobre adquirir coisas, que tudo isso é vaidade. E vaidade no texto, diferente do que alguns falam, né, que a vaidade que é falado às vezes, na maioria das vezes no meio das religiões, não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Vaidade, na palavra de Salomão, significa que a pessoa não pode colocar a sua vida nos bens que tem, porque são passageiros. Eles passam, e a vida do homem também passa, e ela só pode ser firmada no Criador de todas as coisas, o dono de tudo, o autor da vida. Então, a sabedoria de Salomão, a Bíblia diz que depois dele nenhum apareceria com tanta sabedoria, e nós vemos o registro dessa sabedoria no texto de Provérbios, no texto de Eclesiastes. Então, Jó parecia claramente sabedor do que depois ouvimos através de Salomão. E a maior sabedoria de todas, que é do Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele conta uma parábola, nós lemos o texto em que um jovem se aproxima dele e diz a ele: Senhor, pede ao meu irmão, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. O texto dá a entender que havia dois irmãos com um problema para administrar os bens que receberam. Um deles, talvez o mais velho, não queria dar a ele alguma coisa ou não tinha dado nada. E ele olhou para Jesus como sendo uma pessoa que, se falasse, ele obedeceria, dado a autoridade, dado a pessoa, a manifestação do seu ministério. E Jesus responde a ele: quem me constituiu aquele que vai ordenar sobre vocês, juiz sobre vocês? E aí Jesus conta uma parábola dizendo que a vida de um homem, aliás, são as palavras de Jesus muito fortes, a vida de um homem não constitui, não é devida, a vida de um homem não depende, não emana aquilo que deve ser baseado nos bens que possui. A
baseado nos bens que possui. Na quarta-feira não deu tempo de falar, mas isso mexeu muito comigo quando eu fui livre da morte mais uma vez. Eu já passei por várias vezes que vi a morte diante de mim. Várias vezes. A última, os irmãos sabem, foi quando eu bati o carro. Na verdade, eu, numa imprudência, não olhei e tentei passar para o outro lado da rua em uma rotatória. Não sei como chama aquilo ali, mas bem ali na entrada da Jacuecanga, em frente ao posto policial da Polícia Rodoviária. Eu vinha de dentro do bairro da Jacuecanga, vindo ali da Brasfels, e o correto é parar o carro, ver se vem na via principal e então passar para o outro lado. Eu estava entretido com muitas coisas, sozinho, ouvindo uma palestra, e eu não olhei. E graças a Deus, o livramento do Senhor foi dado, a pessoa tirou o carro quanto pôde e ia bater diretamente na minha porta. Diretamente na minha porta. Irmão, só um milagre de Deus se batesse. Houve um prejuízo, graças a Deus no final deu tudo certo, mas eu fiquei bastante abalado, bastante. Abalado que eu digo, refletindo. Durante os 3 dias eu fiquei refletindo fortemente sobre a vida. E mexeu fortemente comigo. Aquilo, até quando eu falo, me lembra, porque o policial rodoviário não precisou pegar o carro para ir para lugar nenhum. Ele só precisou passar para o outro lado. Aliás, só precisou sair, né? Porque eu já estava do lado da polícia. E ele mesmo disse, olha, pode agradecer, porque eu já vi muitas colunas aqui dobrar da pancada. Pessoas morrerem na hora. Pode agradecer. Claro, peguei uma multa, né? Pega a multa, irmãos. Eu assumi que fui imprudente, não vi. Claro que assumi. E paguei uma multa. Não pedi em momento nenhum para ele abonar, merecia. E fiquei extremamente refletindo de que a nossa vida é muito frágil, muito frágil. Meus irmãos, nesse momento, se você partir, todos os seus planos ficarão parados, porque eles eram seus. Todos. Todos os seus projetos, muitos deles, ninguém tomará conhecimento, porque alguns projetos estão aí engavetados. É verdade que eu estou falando ou não? Sim ou não? E tem pouco projeto aqui, irmão. Vamos orar aqui para ter muito projeto aqui. Rapaz, eu estou preocupado. Agora fiquei agoniado, hein? Ainda mais se eu olho para jovens que não levantam a mão. Né? Se eu estou no meio do caminho, eu estou falando sobre aqueles projetos, aqueles sonhos, vou comprar, vou fazer, vou construir, vou fazer tal universidade, depois vou fazer isso, depois aquilo. Ou então você tem interesse de ter um hobby. Ou talvez você vai até investir num negócio baseado no que as irmãs fizeram aqui. Alguma das irmãs foi tocada de, rapaz, eu posso aprender outras coisas e vou fazer. São planos, projetos. Mas se você partisse agora, ninguém saberia sobre eles. Meus irmãos, isso tem que causar um impacto na nossa vida. Tem que causar um impacto. E então, aqui, nesse texto, o texto mostra, aliás, voltando para as palavras de Jesus, Jesus conta a parábola de um homem que tinha grande fartura, mandou derrubar os seus celeiros, construiu novos, maiores, guardou suas coisas ali, sua lavoura ali, e diz o texto, agora disse aquele homem, ó minha alma, agora deita e regala-te, descansa e folga, porque tem muitos bens para muito tempo. Mas a parábola diz que naquela noite,
o Senhor apareceria a ele e disse: olha, estes bens para quem será? Porque hoje te pedirão a tua alma. Então diz o texto: e estes bens para quem será? Ou seja, para quem vai ficar? Né? Para quem vai ficar? Claramente dizendo, tudo isso eram planos dele. E se ele morre, morre junto. Meus irmãos, isso é muito forte. E Jó, na conduta dele, ele se porta como um ouvinte do que Jesus disse, mas Jesus não tinha nem nascido ainda. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Mais antigo. O primeiro texto, se ele disser assim, qual o primeiro texto que foi escrito de todos eles? É o texto de Jó. É o mais antigo dos livros. E isso, meus irmãos, o texto de Jó, ele nos traz uma informação como se Jó tivesse lido Salomão, Jó tivesse lido Eclesiastes, como se ele tivesse lido, crido, sujeitado nas parábolas de Jesus. E aí nós entendemos que quando Deus disse: Jó é homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal, ele tinha entendimento do que é que tem valor na vida. Não é os bens que possui, não é os filhos que tem, não é? Eu me lembro que eu contei aqui a experiência. Eu ainda dirigia a congregação lá no Acre, e liderava a juventude, e nós estávamos na casa de um irmão, muito querido nosso, e ele tinha um filhinho que tinha 2, 3 anos, o menino mal andava, estava muito pequeno, não lembro exatamente, mas era pequeno. E, meus irmãos, na casa aconteceu um acidente, uma pessoa derrubou uma coisa bem perto da criança. E o dono da casa, o irmão que era tão abençoado, de repente perdeu a cabeça. E disse: olha, se tivesse caído em cima dele, ele tivesse morrido, eu matava você. Meus irmãos, ele falou com tanta raiva, com tanta ira, que o clima ficou tão abalado que a reunião se desfez naquele dia. Meu Deus do céu. Ou seja, pela ameaça de um mal, alguém declara um mal ainda maior. Imagine se acontecesse. E eu digo a você, nós estamos num tempo difícil, porque hoje em dia a pessoa não pode nem viver uma situação de doença, dependendo, a pessoa desanda da fé. Quanto mais perder os 10 filhos. E se você está com vergonha aí, como eu já fiquei com vergonha, porque quantas vezes, meus irmãos, nós estamos perturbados com coisas pequenas. Pastor, qual seria uma coisa grande? Meus irmãos, nós perdemos a fé. Seria algo muito grande. Porque ainda que você perca tudo que você tem, os seus filhos, mas se você ainda crê que Deus é Senhor e Ele sabe o que está fazendo, como Jó fez, você é uma pessoa milionária, riquíssima. Porque a maior riqueza de um homem é não se desvencilhar do seu Criador. Veja, meus irmãos, só para você ter uma ideia, a realidade. A pessoa incrédula que não crê que Deus existe, ela respira o ar que Deus fez, ela pisa a terra que Deus criou, e ela se porta para com a sua família muitas vezes feliz, mesmo não sendo ateu, mas foi Deus que idealizou a família. E nem por isso Deus manda um raio na cabeça dele. Quantas pessoas eram assim e Deus as salvou. É um Deus tremendo, irmãos. Mas nós não podemos deixar de notar que a ingratidão do ser humano, mediante a incredulidade, o estar em trevas,
desfrutando das coisas que Deus fez. Talvez você gosta muito de laranja, ou gosta muito de maçã. Se a pessoa não crê, ela está dizendo: ele criou tudo isso, e eu gosto, mas eu não gosto dele. E nem quero papo com ele. E para mim ele nem existe. Claro que isso não tem sentido na prática, você está entendendo. Ninguém fala isso. Mas é a observação que declara isso. Então, nós precisamos aprender com a fidelidade de Jó. E eu acredito que se você, ao ler o texto que diz, versículo 20 do capítulo 1, diz: então Jó levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que ele está declarando? O Senhor Deus é quem governa, e se Ele fez isso, se Ele permitiu tudo isso, Ele sabe o que está fazendo, e Ele é Deus, e eu continuo declarando que Ele é Deus, e Ele é bendito Deus, e eu o declaro. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Entenda aí, eu não vou conseguir terminar hoje à noite, mas vou terminar, quem sabe, na quarta. Fique tranquilo, né? Vamos lá. Não tenho interesse de cumprir uma tarefa aqui. Eu tenho interesse de entregar a palavra do Senhor que está no meu coração. O texto diz, olha só as palavras de Satanás, ó. Versículo 7. Vamos ler o verso 7. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela, em resumo. Verso 8. Então disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Verso 9. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Ou seja, Satanás disse: ele só te teme porque ele tem motivo. E aí, o versículo 10: acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Ou seja, ele teme porque o Senhor tem abençoado ele. Meus irmãos, aqui tem uma doutrina importante para você estudar, viu? O texto está dizendo que Satanás confessa: olha, ele é fiel e o Senhor abençoa ele. O Senhor prometeu que abençoaria os fiéis, e o Senhor abençoa ele. Aí o reflexo disso, ele te teme porque ele está vendo os feitos do Senhor. E aí vem a proposta de Satanás: estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. E aí você já sabe a história. Ou seja, Deus, pelo seu poder, pela sua decisão, ele, que não precisa e nem aceita conselho, ele decide fazer de Jó um espelho para mostrar a sua face. No final da história você vai descobrir isso. Deus decide mostrar o seu poder. Como? Primeiro, permitindo a destruição. Sem motivo, não havia motivo. Quero deixar claro, irmãos, que Deus punirá o ímpio. Mas Jó passou por isso e Deus permitiu, excepcionalmente Deus permitiu. Quero deixar claro que você pode ser fiel como for, igual a Jó, mas se Deus nesse momento decidir que você tem que passar algo, Ele sabe o que está fazendo. Diga amém aí, eu recebo. Agora é forte para dizer isso, né?
Por quê? Porque, meu irmão, que tem de crente que crê na loteria. Como assim na loteria? Vamos sortear aqui hoje quem que vai passar a luta de Jó. Ninguém quer ser sorteado. Não funciona assim. Mas eu só estou dizendo que parece que é esse ambiente, né? O cara é capaz de fazer até o sinal da cruz. Tem nada a ver, não é a nossa fé, mas você entendeu o que eu estou falando. Irmãos, é nessa hora que o crente bate na madeira. Tem nada a ver com a nossa fé, mas eu quis mesmo deixar claro. Para fazer o sinal da cruz, que não tem nenhuma relevância bíblica, não há nada na Bíblia que declare que o sinal da cruz traz uma relevância. Nós não temos essa prática. Mas a pessoa assim demonstra que ela não entendeu. E se bate na madeira, demonstra também que não entendeu a fé. Então nós estamos diante de um momento especialíssimo aqui, ouvindo a palavra. O texto entra em assuntos. E aí, eu falei, né, deixei uma coisa muito forte, que é agora finalmente o capítulo 2. Como eu disse, eu não vou terminar hoje, mas eu vou terminar o suficiente para hoje à noite. Capítulo 2, agora o verso 1. Você tem aí a mesma coisa, Satanás vai junto com os filhos de Deus até a presença de Deus. O versículo 2, o Senhor fala com Satanás, de onde vens, ele repete da mesma forma no capítulo 1, de rodear a terra e passear por ela. Capítulo 3, então, está escrito: então o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me instigasse contra ele para o consumir sem causa, sem motivo, na minha tradução aqui. Você entendeu que o texto também revela que Deus, Ele pode fazer algo para com a vida do fiel, e alguém até olhar e dizer: eu não acredito que aconteceu isso com fulano. Então, se você pensou assim: rapaz, como é que pode um pastor bater o carro, mas Deus não era para livrá-lo, você já foi, o Senhor te deu uma rasteira aí agora. Você bateu a cabeça no chão, porque todo mundo está sujeito a passar o que for. Diga amém para essa fé, meu irmão. Diga amém. Por que diga amém? Porque, meu irmão, essa fé de que estar com Deus significa não ter problema, não existe na Bíblia. Isso é engano das trevas. E aí o diabo chega junto numa hora dessa e começa a lorota no ouvido. Viu? Tu ora tanto aí, ó. Aí começa. E faz a festa, porque é o crente fraco. O que é o crente fraco? Que não conhece a Escritura. A Escritura, irmãos, revela os desígnios de Deus. Aqui nós estamos vendo, o texto deixa claro que Deus pune sim, que Deus bate na vida das pessoas, mas normalmente com motivo, normalmente. O texto declara, mais uma vez aí, meu irmão, o versículo diz, versículo 3, a parte B: ele ainda conserva a sua integridade, embora me instigasse contra ele para o consumir sem motivo, sem causa. Quais são as causas? A pessoa é infiel. A Bíblia diz, por exemplo, a pessoa que está entregue à promiscuidade, essa pessoa vai ser consumida por essa promiscuidade. E aí você já conhece a respeito do assunto. A pessoa que é entregue ao dinheiro, ela terá um fim triste. Observe a vida do discípulo que traiu Jesus. Judas terminou como, irmãos? Tão angustiado que resolveu tirar a própria vida, dado a dor que sentia. Quando ele caiu em si do que fez, foi se enforcar.
Um dia me perguntaram, pastor, por que a pessoa se mata? Meu irmão, tem muitas situações. Situação de remédio. Nós temos informação de pessoas que tomavam remédio, um remédio tarja preta, que uma das possibilidades era confusão mental, problemas que poderiam gerar ânsia da morte. Infelizmente, houve um caso de um pastor que estava tomando remédios e ele se suicidou. E a explicação que veio depois é que a suspeita do remédio que ele estava tomando. A outra situação é a opressão de demônios, e eu particularmente acredito que está ali na figura do traidor de Jesus. Ele estava certamente ainda sob a influência do mal, e o diabo arrumou um jeito ali de ajudá-lo, incentivá-lo, acredito eu. Mas se não foi isso, o vazio do homem e a dor do vazio dos seus feitos gera uma situação desastrosa, irmãos. E aí nós temos tantas situações. Aliás, eu não sei se você lembra, mas houve um tempo onde chamou a atenção em Angra dos Reis, foi bem quando eu cheguei, saiu no jornal de Angra, o número de pessoas depressivas na cidade e de suicídios. Quem aqui lembra disso? Quem lembra disso? Nunca mais ouvi falar. Quero crer que Deus pôs a sua mão e encerrou isso na cidade. Encerrou. Aí eu sempre pergunto por quê? Além da opressão dos capetas que operam, aquela falsa sensação, talvez alguém vem morar aqui, eu vou para aquela cidade, lá eu vou viver feliz. Olha o mar, que maravilha. Aí chega, percebe que a vida é igual a de todas as outras pessoas. Falsa ilusão. Aliás, você sabe que tem gente que pensa que todos nós moramos na beira do mar. E estamos no mar, num barco. É ou não é? Quando a gente vai por aí, é ou não é? Irmãos, mas não, rapaz, você não tem ideia. Eu estava em São Paulo numa feira, aí o senhor é da onde? De Angra. Meu Deus, ele é de Angra. Quem nunca passou por isso, hein, irmãos? É verdade isso que a pessoa estava pensando? É nada, gente, não é verdade não. A vida real aqui é todo mundo, tem a vida igual a todo mundo. No final, o homem não preencherá o vazio do seu coração com localizações geográficas. É isso que eu quero dizer. A localização geográfica não resolve o vazio do homem. Só Deus pode resolver. Tanto é que se não estava fácil, irmão, só era todo mundo ficar rico e morar bem. Está resolvido. Mas o texto declara isso muito fortemente. Aí finalmente Deus diz, olha, você pode avançar um pouco mais, só não lhe mata. Só não mata Jó. Estende a tua mão, toca-lhe no osso, na sua carne, certamente prosperará de ti, Satanás disse. Disse o Senhor a Satanás, pois bem, verso 6, ele está em teu poder, poupa-lhe a vida. E aí você já sabe, ele é tomado. Irmãos, quando eu estudei isso a primeira vez, eu fiz um estudo sobre qual era a possível doença de Jó. A conclusão que eu cheguei é que aqui a manifestação é do câncer. Ele tinha certamente câncer num estado ósseo e esse do osso fluía pela pele. Seus ossos, sua pele se colou aos ossos, o texto diz. Sua barriga se colou à sua coluna. São expressões dos textos. Seu hálito cheirava mal, que ele causava uma sensação de um mal-estar enorme para a sua esposa. E as características é de um câncer em estado terminal, porém, sem permitir que morresse. Meu Deus, eu estou falando que era uma enfermidade que estava nele e que Satanás media até onde podia ir, porque não podia matá-lo. E essa enfermidade durou de 3 anos e meio a 7 anos. Você vai encontrar quem diga isso.
E aí o texto diz, irmãos, e eu encerro por hoje, porque não tem como, só quarta-feira que o negócio vai pegar mesmo. Por quê? Porque nós vamos falar de alguns assuntos que estão aqui. E eu vou só pincelar esse assunto. O texto diz que a esposa de Jó, verso 9, versículo 8, aliás. Então Jó, tomando um caco de telha, para se raspar, assentou-se no meio da cinza. Verso 9, sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E aí você já sabe o que Jó disse. Olha o que Jó disse. Respondeu-lhe ele, como falas qualquer doida, assim falas tu? Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou Jó com seus lábios. Ele ainda tem condições de colocar ordem na sua casa. O que Jó fez aqui? Ele, como governador, ele declarou sobre a vida da esposa, esta sua conduta é de uma louca. Entenda aí, louca, irmãos, porque vai que alguém diz, rapaz, ele pecou agora, hein, pastor? Porque ele xingou. Ele não xingou. O louco aqui no texto significa alguém que não tem capacidade de perceber entre o certo e o errado, e está pondo as mãos pelos pés. É o louco. É a pessoa que perdeu a noção e que ninguém pode ficar sob a direção dessa pessoa, porque ela está sem noção dos seus atos. Era o que ele disse. E ele chama essa mulher para se converter. Ele diz a ela, olha, recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Quero relembrar você, lembra de quando eu perguntei que sobre a pandemia? Meus irmãos, essa pandemia foi o diabo ou foi Deus que mandou? Você sabe que no dia teve uma divisãozinha aqui. Uns levantaram a mão dizendo que era o diabo, não é? E outros disseram que era Deus. No final fomos chamados a essa compreensão. Quem governa tudo é Deus e pronto. O diabo só faz alguma coisa se Deus permitir, se Deus ordenar. Quem manda no mundo, no universo, é Deus. Aí, ele chama essa mulher a se converter. Quero lembrar que esse homem está canceroso. Ele está com câncer nos ossos. E aí eu estou citando as palavras que Satanás disse, porque quando ele diz, toca-lhe nos ossos e na pele, em outras palavras, e ele vai blasfemar na tua face. Então, o texto diz que ele corrige a sua mulher. Ele não se separa dela, viu, irmãos? Ele corrige. E ele me lembra aqui a conduta de Jesus. Jesus está todo lapeado nas costas, com as costas em carne viva. Ele apanhou a rodo, foi humilhado do jeito que foi, carregou a cruz e foi ali crucificado, um prego grande em cada mão e nos pés. E ainda assim ele declara sobre o povo, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ainda assim ele diz àquele que se converteu do seu lado, ele declara, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, eu aprendo aqui com Jó, que não importa o que eu estou vivendo, eu ainda sirvo a Deus, e eu não vou deixar de corrigir a minha casa, não vou deixar de pôr ordem na fé da minha casa. Eu quero aqui lembrar você, um homem que fez isso também foi Josué. Está diante de vocês a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida. Eu, porém, e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu quero aqui declarar que o que nós vamos aprender com Jó aqui. Está acima da sua própria vida.
a fidelidade a Deus. E o texto diz, e eu mudei o meu conceito sobre essa mulher, meus irmãos, porque eu ouvi pregações e pregações que essa mulher aqui, ela tinha, nesse momento ela estava com a vassoura voando, que era uma bruxa. Ela devia estar com o nariz grande, com aquela, com aquela verruga que a gente conhece dos filmes da bruxa, lembra? Aquele nariz grande, torto, estava voando pela casa de Jó. Quantas vezes eu ouvi, e até eu preguei, meu Deus, essa mulher ainda estava perturbando a cabeça do homem. Só, meus irmãos, que eu me lembrei, veio algo no meu coração sobre a visão de Deus para o casamento. E veio a visão que toda a Bíblia vai dizer sobre o matrimônio, que a mulher, ela precisa de segurança. A mulher precisa de segurança. E a segurança da mulher é palpável. Preste bem atenção, porque nós temos um número grande de ansiedade crescendo na sociedade. Eu tenho as minhas observações sobre essa ansiedade. Ela está ligada ao mundo que vivemos, o mundo complexo que vivemos. Mas está ligado também à falta de segurança no matrimônio, no casamento, na família. Porque a mulher é emocional 3 vezes mais do que os homens. E sendo emocional, você pode até falar palavras bonitas e ela se impressionar, mas ela precisa de segurança. Só para você ter uma ideia, eu não encontrei ainda um homem preocupado porque não é casado no papel. Eu só encontrei mulheres que são preocupadas, inseguras, sofrem porque não são casadas no papel. Porque a mulher é emocional e se ela não vê segurança, ela fica ansiosa. Preste bem atenção, qual era a estrutura aqui? Nenhuma. Esse homem, e aí você entendeu que eu estou falando de casa, comida e roupa lavada, você entendeu certo. Se você entendeu que essa segurança é segurança material, você entendeu certo. Vamos lembrar aqui rapidamente. Está lá o primeiro casal, e eles se casam, Adão e Eva. Eva fica calada quando ele a toma. Essa agora será chamada mulher. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Só que a Eva estava no jardim do Éden, irmão. Eva estava num lugar maravilhoso e na presença de Deus. Aqui, essa mulher está, aparentemente, ela estava declarando, diferente do marido, Deus não está nos abençoando. Olha a situação nossa. Tanto é que ela diz o que diz. Ela ligou a falta dos bens que possuía à culpa de Deus. A ausência disso gerou um comportamento desequilibrado. Agora, antes que você fale mal dessa mulher, eu quero destacar aqui rapidamente, olha só, na quarta a gente só aprofunda, eu vou ler os textos todos, que vão comprovar o que eu estou dizendo. Se você for estudar a Bíblia, você vai encontrar Jacó querendo casar com Lia, mas ele teve que trabalhar 7 anos para poder casar com ela. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro para pagar o dote. Se não tinha dinheiro, teria que trabalhar para poder fazer jus. O que era o dote, irmãos? A garantia de que preguiçoso não iria se casar. Você sabia que um preguiçoso não poderia se casar jamais? Quantos aqui sabiam disso? Que isso, pastor? Não entendi. Sim, senhor. Aquela pessoa que você conhece, que é preguiçoso, que não gosta de trabalhar, ele tem todo o direito de não gostar de trabalhar, de ser preguiçoso. Mas não deveria colocar uma mulher nessa barca. Não deveria. Eu só quero determinar agora. Não quero determinar nada, filho. Só estou dizendo que os problemas que você vai ter é porque você está quebrando leis de Deus. Um outro fator que causa tudo isso, o homem não proferir uma palavra decisiva. O que a mulher de Jó estava dizendo?
profere uma palavra decisiva, tu está calado. E os homens sabem ficar calados, né, irmãos? Está lá a mulher falando kkkk, e o homem só diz sim. E ela kkkk, e hoje de manhã, e hoje meio-dia, e hoje à tarde, aí o homem vai responder só não. Aí no terceiro não, ela já está querendo pegar uma panela para jogar na sua cabeça. Porque tu não vai conversar comigo não? É verdade isso ou não é? Mas pergunta para o homem se ele não está respondendo e está conversando. Só que é o jeito dele. É sim, não, talvez, não sei. O não sei é que mata. Mata mesmo. Aliás, quer ver uma mulher agoniada, é no dia dos namorados, aí vão sair os dois. Aí ela tem que perguntar, nós vamos para onde? Aí o cabo responde o quê? Não sei. Irmãos, essa é a geração mais insegura. Aliás, irmãos, é a geração que falta homem de verdade, cabra macho. O que é um homem de verdade? É um cabra que fica na academia? Está repreendido aqui se você entende que homem é esse. Aí você, rapaz, eu queria ver o cabra da academia levantar uma saca de cimento. Está arriscado hoje, sabe o quê? Mas tem aí um saco para me poder botar nessa saca, vai me sujar. É ou não é? Hoje em dia o cabra está sendo gerado, irmãos. Ele está concorrendo com a mulher nos cremes para passar da mão, no perfume. Homem de verdade está escasso. Está escasso. O homem de verdade, ele vai gerar segurança para a mulher. Característica do homem de verdade: ele zela pelos filhos, ele corre para tratar os problemas dos filhos. Ele é que vai resolver a parada. O homem deturpado, ele empurra a mulher para conversar com os filhos. Se você empurra sua mulher para conversar com os filhos, quer dizer para você que você está terminantemente errado. Eu estou dizendo hoje aqui que essas características da esposa de Jó é as características de uma mulher que não tem mais os filhos, que não tem mais os bens, e que cresceu em uma sociedade que uma família tem que ter condições de levar adiante as contas para pagar. Eu estou dizendo que casamento não é só amor. Eu estou dizendo que tem que pôr a mão no bolso e tem que resolver os problemas. E aí, meus irmãos, na quarta-feira eu gostaria de trazer a base bíblica para tudo isso. Olha, venha com as suas costas arrumadas, porque eu acredito que vai ser para mim e vai ser para você. Eu estou falando no bom sentido, abençoando, porque quanto mais eu ouço a palavra, pode vir o Ministério de Louvor, hoje eu bati o recorde. Irmãos, preste bem atenção. O que nós estamos falando aqui é muito sério. Sabe o que vai acontecer se nós não nos convertermos? E eu creio que você está abençoado em nome de Jesus. Mas se você não tiver, receba essa palavra. Porque há casamentos que vão passar tribulações que não deveriam. Há famílias que a esposa vai falar palavras assim, mas foi projetado tudo isso. Ele não é Jó fiel, ele não é que nem Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E a esposa vai um dia pôr os pés pelas mãos. Isso já estava programado, irmãos. Meus irmãos, eu estou dizendo para vocês, é responsabilidade da igreja ensinar a verdade. Um lar precisa ter segurança. Você quer saber? Eu acho que todo mundo já viu isso. O homem está de férias. Os primeiros 15 dias é uma bênção. Mas depois de 15 dias em casa, esse homem na frente da TV, meu Senhor, a mulher já está jogando as panelas no chão, a mulher já está agoniada. Aí ele ainda pergunta: que foi, amor? Você não está feliz de eu estar em casa? Porque homem em casa, irmãos, o negócio é feio. O negócio não é bom não. Olha, eu vou dizer para você, mas aí eu vou explicar. Se você está escandalizado que eu estou falando,
me dê a oportunidade de caminhar com você um pouco mais nesse assunto. Porque, meus irmãos, essa mulher, ela estava emocionalmente destruída. E ela expôs a situação. Jó pôs ordem. Tu estás com comportamento de louca. Deus está certo em tudo o que Ele faz. Isso partiu do homem. Então, se você é daqueles que está assim, olha, mulher, eu estou com dor de cabeça, vamos conversar outra hora. Meu irmão, está repreendido esse comportamento. Você é homem, cabra. E você vai tomar postura. Vamos conversar aqui agora, com dor de cabeça e sem dor de cabeça, nós vamos resolver. Diga amém aí, eu recebo. Ponha ordem na sua casa. O que é por ordem? O Senhor Deus está no centro. Nós somos fiéis a Ele. E esta casa glorificará o nome do Senhor até o fim. Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O pecado da omissão, o pecado de não governar, de não promover a segurança, Senhor, que a esposa precisa. E eu falo assim, Pai, me identificando com os meus irmãos, que não foram orientados, que não tiveram ensino, ou até mesmo aqueles que estão desobedientes, sabendo de suas obrigações, mas estão, Senhor, sendo infiéis ao Senhor. Eu te peço misericórdia, que o Senhor restaure a nossa mente, o nosso coração, que nós sejamos encontrados, abençoados, para sermos instrumento nas tuas mãos no nosso lar. Que cada homem seja abençoado e encontrado desta forma. Que cada mulher se encontre em plena lucidez espiritual. Senhor, cure essa minha irmã da ansiedade. Cure esta minha irmã da insegurança. Sustenta, Senhor, até o fim. E estabelece, Senhor, a segurança por meio do matrimônio, por meio da vida do marido, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor